Você quer ouvir uma coisa interessante, querida? Perguntou meu pai. Eu tinha 17 anos e nós dois estávamos limpando a bagunça depois do jantar. Papai tinha sido um homem muito cristão até então e sempre cheio de energia, cheio de alegria. Essa foi a última vez que eu o vi daquele jeito. Eu assenti. O meu bisavô era muito rico. Então, do nada, todo o dinheiro dele sumiu. Ele prefaciou. Observei o meu próprio reflexo no fundo da panela que estava lavando e me lembrei de sentir uma tristeza agridoce por me parecer com ele. Eu tinha as mesmas sobrancelhas grossas e permanentemente franzidas, o que parecia uma morte horrível para uma garota daquela idade. Nossa, já sei quem é o culpado por morarmos em uma casa tão pequena. Respondi com um sorriso. Acabei de descobrir o que ele trouxe. Você não acreditaria. Ele fez uma pequena pausa cheia de suspense. É um texto apócrifo. Uma coisa bíblica que quase ninguém viu antes, guardada ali dentro de um baú nosso no porão. Acabei de contratar alguns amigos que entendem dessas coisas. Estou planejando mandá-lo para analisar e vender para algum museu ou talvez para a igreja. Que incrível, pai! Espero que seja pelo menos o suficiente para nos dar aquela viagem pro Havaí que tanto sonhamos. Eu não perguntei muito sobre isso, mas mais tarde, naquele mês, meu pai nos contou durante o jantar que um de seus amigos havia confirmado que os pergaminhos de nossos ancestrais tinham cerca de 2000 anos de idade e que eles os enviaria a outro em comum. E que eles os enviaria a outro amigo em comum. O Sr. Hedrick e meu pai eram dois amigos desde o ensino... Eram o quê? Eram dois amigos? O Sr. Hodrick e meu pai eram bons amigos desde o ensino médio, e segundo meu pai, ele tinha muito talento para línguas antigas, o que o levou a se tornar um historiador especializado em traduções. O Sr. Hodrick estava realmente interessado no apócrifo e se ofereceu para tentar avaliá-lo. Ele disse que o traduziria por interesse pessoal e que meu pai só teria que lhe pagar algo se alguém comprasse os pergaminhos. Eu me lembro do Sr. Hodrick de algumas reuniões apenas para amigos próximos. Ele era do tipo antissocial, mas sempre que o via, pensava em como ele era tranquilo e controlado, com óculos grossos e cabelo bagunçado, nunca falando de nada que não fosse inteligente e fascinante. Foi um grande choque para nós quatro, algumas semanas depois, quando o Sr. Hodrick cometeu suicídio. Ele havia enviado uma mensagem para o meu pai na noite anterior, e meu pai só viu a mensagem pela manhã, depois de saber da sua morte repentina. Aqui está o que ele escreveu. Josh, eu sinto muito, mas eu não posso deixar você expor essa coisa profana. A família dele encontrou a tradução em que ele estava trabalhando e, sem saber da sua natureza, devolveu para o meu pai, junto com os pergaminhos originais que ele possuía. Papai sentou-se à mesa da cozinha para lê-la, e era possível ver em seus olhos que sua alma estava sendo esmagada em tempo real, da forma mais dura e irreversível do que devido ao suicídio de seu velho amigo. Depois disso, meu pai guardou os pergaminhos do baú novamente, junto com a versão em inglês, e passou o resto da vida pesquisando documentos sagrados, buscando traduções raras e conhecimentos obscuros, tentando provar que a terrível verdade contida no Evangelho não era tão real. Tudo isso enquanto bebia até a morte. Ele partiu com apenas 52 anos. Em seus momentos finais, ele murmurou incoerentemente sobre ter perdido toda a sua fé e esperança, e sobre como viver era um inferno e morrer era ainda pior. Depois de alguns meses de terapia, eu percebi que eu não conseguiria encerrar o assunto, a menos que soubesse o que perturbou o seu amigo historiador e meu pai até as suas mortes. Eu sou ateu, então não pode ser tão ruim para mim, certo? De alguma forma, isso piora tudo. Justifica minha infidelidade da maneira mais distorcida e cruel. O documento se chama O Evangelho de Gabriel. Tomei a liberdade de editar os textos que são muito semelhantes aos 4 evangelhos conhecidos. Além disso, lamento que a tradução pareça desleixada. Lembre-se de que ela foi feita por um homem à beira do colapso, devido a todo o conhecimento proibido que ele estava adquirindo enquanto trabalhava nela. Os parênteses
são as notas pessoais do Sr. Roderick sobre os roteiros. Deus me enviou aqui para supervisionar seu filho. Bem, meu filho. Afinal, sou o ser de mais alta patente que pode usar tais funções corporais. Assumi uma forma jovem e me tornei um subordinado de João Batista. Como esperado, eu fui bem recebido por ele e observei Jesus de longe. Eu não tenho ideia se ele conhecia a minha identidade. Mesmo com as minhas habilidades de visão da verdade, sua divindade é alta o suficiente para torná-lo inescrutável. Jesus é exatamente o homem que esperávamos que ele fosse. Sua bondade não conhece limites e, quando precisa ser severo e incisivo, o faz com um amor tão altruísta pelos outros que você pode deixar de se sentir abençoado, mesmo que não acredite que ele seja o Cordeiro de Deus. Parênteses. Supervisionar não seria a palavra exata aqui. Gabriel não pôde intervir, ele simplesmente teve que observar. Fim do parênteses. Seu batismo foi lindo. As águas do Rio Jordão brilharam em pequenas bênçãos prateadas enquanto o seu corpo era imerso ali. Este ritual nunca teve a intenção de purificá-lo. O mais puro de todos era para purificar o rio. Após o batismo, ele foi para o deserto para comungar com a natureza e testar a sua própria fé. Ele nunca teve dúvidas sobre sua missão, pois não se esqueceu das experiências anteriores à sua vida material. Mas será que ele poderia realmente contar aos outros o que estava prestes a contar se ele próprio não vivesse de acordo com essas palavras? Seria ele digno de dizer a uma mãe faminta: "O homem não vive só de pão", se não suportasse o jejum e levasse suas necessidades físicas ao limite? O meu evangelho é a verdade, porque eu já vi de tudo, enquanto os outros só ouviram falar. Então ouçam-me. Não foi naquela época que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. Ele passou 2 semanas, pois tinha uma qualidade que todos vocês não têm. Ele conhecia seus limites e sabia que sempre poderia tentar novamente. Ele estava satisfeito, por enquanto, com o que conseguia realizar e compreendia o quão devastadora a fome pode ser para a mente e para a alma. Decidiu alimentar as legiões com a iluminação de seu ministério. Além de pão e peixe, sua experiência o fez perceber que a fome estava impedindo as pessoas de crescerem espiritualmente. Ele se tornou o mais poderoso. Suas habilidades nasceram tanto da fé quanto da experiência. Quanto mais as exercitava, mais conseguia se lembrar das coisas que conseguia fazer antes das limitações da matéria orgânica. Ainda sem ousar me aproximar muito dele, tornei-me uma espécie de 13º apóstolo. Eu estava sempre lá, mas a minha presença passava despercebida na maior parte do tempo. Então, quando ele foi para o deserto, desta vez por 40 dias, não havia ninguém além de mim, e me foi permitido assumir uma forma incorpórea. Então, eu tenho certeza que Jesus não me notou, nem o diabo. Parênteses. Obviamente, naquela época não havia conceito de orgânico ou inorgânico, então é uma tradução aproximada para distinguir a vida espiritual da vida na Terra. Fecha parênteses. Nenhum ser vivo consegue sobreviver por mais de 1 mês, tanto no calor sufocante do deserto durante o dia quanto no frio terrível que se faz à noite, quando a areia perde todo o seu calor. Além do jejum extremo, Jesus não bebia um gole de água nem se banhava, pois acreditava que somente por meio da extrema dificuldade ele poderia transcender a matéria física e se tornar digno dos estágios finais de sua tarefa terrena. Dormir era praticamente a única necessidade humana a qual ele se entregava, mas mesmo assim não passava de 1 hora por dia. Ainda assim, digno e em paz, ele superou tudo: seu cheiro horrível e os insetos rastejando em sua pele, seus ossos cutucando dolorosamente sua pele emaciada, sua boca tão seca que seus dentes estavam permanentemente colados em seus lábios, tornando-o incapaz de falar, causando-lhe feridas feias, enquanto seus dentes apodreciam lentamente e pioravam tudo. Mas ele queria vivenciar o sofrimento extremo que muitos de seus irmãos e irmãs tiveram que passar. Ele realmente acreditava que era muito fácil,
e que não representava nenhum desafio estar perto de Deus quando se tem sono, comida, água e abrigos adequados para o corpo. As únicas coisas que Jesus fez foram meditar e negar Lúcifer, lutando para falar com seus lábios e gargantas ulcerados. Doía vê-lo. Eu queria implorar para que ele parasse, mas era o caminho que ele tinha que escolher. Seu corpo sucumbiu depois que o diabo o tentou a governar todos os países por meio da opressão, mas sua alma permaneceu pura. Eu chorei ao ver o corpo morto de Jesus. Ele nunca deveria ter perecido ali. Lúcifer então lançou uma maldição sobre o seu corpo, a maldição de viver como se nunca tivesse morrido. Parênteses. Gabriel então passa a descrever os procedimentos detalhadamente, e voltarei para traduzir corretamente esta parte mais tarde, mas não há dúvidas que Satanás usou algum tipo de magia negra poderosa para animar o cadáver de Jesus, transformando-o em um zumbi. É realmente perturbador. Vendo isso, decidi quebrar as regras de Deus e intervir, mas o meu corpo terreno não tinha poderes extraordinários nem força suficiente. Implorei ao Criador que viesse nos salvar, mas tudo que eu me lembro é de ter sido facilmente morto por Lúcifer, depois acordar em uma câmara branca sem fim e ter que assumir um novo corpo para poder completar a minha tarefa. Jesus retornou a Galileia, acreditando estar purificado e ter alcançado o sucesso, e continuou o seu ministério. Não quero dizer que o Cordeiro de Deus, minha própria carne e sangue, falhou. Ele foi capaz de transcender a matéria, em certo sentido, e me traz lágrimas aos olhos lembrar quão belamente ele se manteve firme, negando poder e glórias infinitos, reafirmando sua vontade sincera de morrer na miséria por seus irmãos e irmãs, mesmo por aqueles que jamais lhe agradeceriam. Talvez, como eu, ele também tenha acordado em câmaras celestiais e percebido que havia se transformado em um cadáver ambulante, mas ele simplesmente desejou tanto voltar e terminar sua missão sagrada que aceitou carregar esse fardo extra. Eu consigo ver tudo o que acontece lá fora, mas não o que acontece dentro do seu coração. Com exceção de mim, nenhum outro discípulo percebeu que ele não vivia mais de verdade. Ninguém além de Judas Iscariotes. Ele passou todo esse tempo em conflito e sofrendo, mas não conseguiu matar com suas próprias mãos o homem que mais amava no mundo. Por favor, liberte meu mestre, pois ele está sofrendo mais do que qualquer um poderia compreender, implorou ao soldado enquanto o beijava no rosto. O soldado recusou o ouro oferecido por Judas e começou a mobilizar os outros. Você sabe muito bem o que aconteceu em seguida. A única coisa que tenho a acrescentar é que ele não sofreu fisicamente durante a Via Crucis, nem no Calvário, pois seu espírito estava apenas agarrado a uma carcaça dormente. Não quero dizer que ele falhou, mas falhou. Por essa razão, Deus não apenas o abandonou, como também o entregou ao diabo para fazer o que bem entender com as suas criações descartadas. Você está amaldiçoado com a ignorância eterna, a fome, o vazio e a ganância, amaldiçoado a construir impérios prósperos sobre o sofrimento de seus irmãos e irmãs e depois vê-los ruir, amaldiçoado a acreditar que a sua família está finalmente protegida e depois ver a sua moral, sua ciência e sua esperança serem esmagadas pelos únicos que são dignos de governar um planeta sem Deus, amaldiçoado a dedicar a sua vida a um Deus que o negou, que o jogou fora como uma mosca inconveniente e insignificante. Em certo sentido, todos vocês humanos modernos são cadáveres ambulantes, sem a centelha divina que poderia permitir que vocês realmente crescessem à semelhança de Deus. Abandone toda a sua fé. Ou não importa, pois você está sozinho com o diabo, mas na vida e na morte. Quanto a mim, eu ainda tenho a minha posição como um dos anjos mais elevados e serei enviado para supervisionar outros reinos. Mas, meu pobre filho, é insuportavelmente doloroso ouvir os seus gritos eternos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e hoje eu tô aqui com um Zé da Manga. E aí, Jack?
Opa! Boa noite, pessoal. Aqui é o Jack. Ai, Chaves! Ai, minha barriga! Hoje o EP é um pouquinho diferente, né, Luiz? Fala aí pra eles. Hoje é um pouco diferente. Hoje começou com uma história, né? Uma história muito bizarra, muito polêmica, mas você está ligado que aqui a gente não tem essa, não. Não tem essa. A gente fala de Deus, fala de religião, fala do mochila de criança, fala de tudo. E aí, a gente vai falar um pouco sobre essa história, né? Essa história aqui eu achei ela muito doida. O Jack também deve ter algumas opiniões sobre, né? E aí, o que você achou, Jack? Fala pra nós. Antes de começar, peraí, sigam o Jack. Eu vou deixar as redes dele aqui embaixo no episódio, tá bom? Então sigam ele no Instagram, no Spotify dele. Ele tem 2 canais no Spotify. Ele tem um de histórias exclusivas, só que pra você ouvir tu tem que pagar. Porque ele é assim, ele é mercenário. Você tem que pagar ele pra escutar ele narrando lá. Mas é baratinho, é o apoia-se dele, pode pagar. Não, Vale tem a um pena. gratuito também, que isso. E aí tem o gratuito dele também, né? Que ele não tá postando, né? Tu não tá postando, tem que postar, Sem ué. tempo, Tem que cara. postar. Mas é isso. Além disso, ele tem lá o perfil dele no Insta, que ele movimenta pra caramba. Então tem um monte de short doido lá, mano. Então vão lá, sigam ele, escutem. Se inscrevam lá no Apoia-se dele também pra vocês ouvirem os contos exclusivos que ele narra lá. E também no outro podcast dele que é free, igual o nosso. Mas e aí, Jack, o que você achou desse conto bizarro aqui, meio Lovecraftiano, misturando cristianismo com Lovecraft, que eu achei, né? Deus ficou como se fosse mauzão, assim, pá, né? Uou, cara, isso é bizarro porque é, isso mostra a nossa pequenez num sentido de imagina que não temos propósito algum a não ser viver a nossa vida o melhor que podemos e aproveitá-la ao máximo. Agora, tipo assim, no modo geral, não há sentido nenhum na vida mais, tá ligado? Além disso que eu falei. Você viver a sua melhor vida o máximo que você pode, aproveite quem você ama, aproveite aí as paisagens, a natureza, tudo, enfim. Fora isso, não há sentido na vida, tá ligado? Que já é curta e aí fica muito bizarro se, tipo, tomando isso como verdade, é uma loucura, porque sei lá, dependendo de quem tem acesso a essa loucura, supondo aqui que, tipo assim, imagina que você é a garota e tal, e você é meio bilu-teteia das ideias. Imagina só. Pô, cara, tudo que tem aqui na vida não tem muito um propósito, porquê. No fim das contas, morreu, acabou, dali. Porque Deus não tá nem aí pra gente. Olha que loucura. O que você faria? Saca? É É, meio louco isso. eu. Cara, eu vou falar, eu acho isso aqui muita viagem, né? Mas aí eu fico pensando, né? Pensando tipo assim, Deus é perfeito, certo? Ele sabe de tudo, ele Uhum. pode tudo, ele sabe tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer, né? Então, Deus é o one above all, digamos assim, né? One above all, um acima de todos. Enfim, aí dito isso, ele fez o homem. O homem, quando eu digo O homem, Anabovol. pegou a referência, O né? Anabovol. Não, mas é engraçado a pronúncia, cara. Né, porque o One Above All é o deus da Marvel, né? É o One Above All. O Da Marvel ou da Anabovol. DC? Acho que é da Marvel. Enfim, Marvel Zets, DC Zets, não me julguem. Não sou tão pró, não sou nerd nesse nível assim. Mas eu gosto pra caramba. Mas enfim, One Above All. Aí O Anabovol. ele fez tudo ali a sua imagem e semelhança, né? O homem, no caso, o homem e a mulher. E aí, tipo assim, por que ele faria uma criação falha? Que mente, que manipula, que rouba, que mata. Por quê? Já que a gente é a imagem e semelhança dele. Sabe aquele ditado que a maçã nunca cai longe da árvore? O fruto nunca cai longe da árvore. Filho de peixe, peixinho é. Então, é que assim, eu não sei se dá pra colocar. Eu tô colocando Deus numa esfera humana, né? Aí, geralmente, os crentes, né, eles falam é que você não pode ver Deus como. Você não consegue colocar Deus na mesma caixa que o humano, né? O pensamento humano. Eu tenho uma linha de pensamento humano e Deus não pensa assim, né? Mas, é que isso é muito lógico pra mim. Por que você criaria uma. Você vai fazer uma criação, tipo,
podre. Por quê? Aí esse relato faz Sim, sim, essa história faz todo sentido. Tipo, que a gente só tá aqui, faz. não tem essa inteira divina. A gente só é um experimento, tipo, largado, sabe? Quando você cria alguma coisa e E, joga. cara, peraí, desculpa te cortar. Aí, rapidão. Desculpa te cortar porque eu acho que eu vou esquecer, certeza. Só pegando a linha do que eu falei antes. Cara, imagina que você é cristão, você vive toda a sua vida baseada nisso, no que, mano, tudo bem sofrer agora, o importante é que no pós-vida a gente vai viver feliz eternamente no paraíso. Caralho, imagina, tipo assim, um choque dessa realidade, tá ligado? Isso aí é puro terror, meu irmão. Tem gente Você que perde fala totalmente que a seu gente tá no norte, inferno já, sabia? Que a porque Terra é um estamos inferno. no inferno. É, que a gente já tá no Eu não inferno. duvido. É um Tem gente que fala inferno isso. mesmo. Mas essa história de raciocínio faz sentido, Jack. Eu acho que faz sentido, porque é tipo aquele. Eu lembrei daquele filme lá do Thor, né? Que tem aquele carniceiro dos deuses, sabe? Aquele mano todo brancão assim, né? Que mata os deuses. É tipo isso, ele era um humano, morreu, Uhum. encontrou lá o deus dele. E falou: Ah, meu Deus, eu encontrei você, agora eu vou ter a recompensa eterna. Aí ele fala: Que recompensa eterna o quê? Você só existe pra me adorar e que se foda você. E aí ele viu que, na verdade, o criador dele não tava nem aí pra ele. Tipo, nem, sabe, cagando. Aí, enfim. Não sei, se isso for verdade, eu fico meio preocupado. Eu prefiro acreditar que tem alguma coisa boa no final disso tudo. Eu prefiro acreditar nisso. Porque se não tiver, eu sofri na Terra e quando morrer eu vou sofrer também? Porra. É. Mas eu acho que não. Sei lá. Eu acho que não. Tomara, né? Eu sou muito daquela linha de eu vou minha vida é baseado numa filosofia, basicamente, uma filosofia de vida, de ser o melhor ser humano que eu posso ser, tá ligado? Tanto para as pessoas que eu amo, quanto para, enfim, é basicamente ao redor em si, as pessoas ao redor. E eu levo muito, tipo assim, pegar aprendizado da Bíblia, pegar aprendizado, só coisas boas e aplicar na minha vida. Igual aquela parada de ame o próximo como a ti mesmo. Em vários sentidos, isso é aplicável. Onde é aplicável no senso, realmente com racionalidade, eu uso, entendeu? Então, estoicismo, muitas dessas coisas eu aplico nisso. Agora, se existe algo além, para mim, não há terror. Porque eu quero viver o melhor dessa vida, eu tô buscando todo dia alcançar um nível melhor, tanto para um dia atingir um nível financeiro bom, para eu poder realmente viver, né? Porque no momento eu meio que sobrevivo. E aí a minha ideia é essa, viver o melhor dessa vida com as pessoas que eu amo, proporcionar o melhor, ter boas experiências. E para mim, quando eu morrer, vai ser igual quando eu durmo, vai ser igual, sei lá, antes de eu nascer. O que eu lembro? Nada, para mim vai ser tipo isso e para mim tudo bem, se for isso. Agora, se tiver algo além, espero que, pô, não seja esse negócio de Deus mesmo, da Bíblia, porque aí eu vou pro inferno. Aí deu merda. Ou vai pro lado do espiritismo, né? Que você vai pro umbral, se você fez muita coisa errada, fica lá, depois você vai lá pro lugar onde as Então. almas se reabilitam, e aí se prepara pra reencarnar, né? Mas aí eu, como, tipo assim, no da Bíblia é certeza que eu vou pro inferno, porque eu não creio em Deus, tá ligado? Então, dá merda. Não, assim, enfim, mano, sei lá. Eu tenho essa mesma ideia que você, mas eu prefiro acreditar no da Bíblia. Eu acho que você só vai pro inferno se você é muito cuzão, velho. Mano, você não vai pro inferno porque você não crê em Deus. Claro que não. Mas aí é da Bíblia, Não, pô. sim, mas aí, mano, a Bíblia é um Não livro é? escrito por homens, mano. Não dá pra levar. Então meio que você quer acreditar em um certo ponto que, tipo assim, eu acredito que o Deus da Bíblia é real, mas não exatamente um Deus que nós Não conhecemos tem como. 100% de Eu acordo com o que acho dá que com a não tem Bíblia, como. né? Na minha visão, não tem como Certo, acontecer. Eu entendi. não. Mano, eu acho que a Bíblia, ela tem ali o contexto histórico dela. E, mano, quem estiver ouvindo aí que for crente, assim, bem fervoroso e tal, isso aqui não é desrespeito, não, tá? E tô falando aqui minha opinião. Se você não gostou, mete o pé. É isso. Eu acho que, sei lá, mano. É tipo. Como. É uma parada muito nada a ver, mano. Tipo, se você é ruim, você vai pro inferno, vai queimar no fogo, assim.
Pô, como assim, mano? Eu também Aí não. quem não conhece Deus? E, por exemplo, Deus é o Jesus, né? É a única salvação e tal. Se você não seguir ele, você vai pro inferno. Só que, tipo assim, e quem não conhece Jesus? E quem nunca viu falar da religião, uma tribo, nada a ver, assim, de um lugar que nunca ouviu falar, vai pro inferno também? Não faz sentido nenhum. Não faz o menor sentido. Tá ligado? Não tem como isso acontecer. E eu acho que tem vários caminhos que É. levam pra E, salvação. Assim, cara, vários caminhos que levam pra essa salvação que a gente quer chamar de Deus. Mas pode ser outra coisa. Pode ser só uma, né? Que leva pra salvação, assim, digamos assim. E salvação que eu digo é meio que cristianizado, porque pode não ser salvação, pode ser só depois. Por que tem que ser salvação? Por que tem que ter uma punição? Já tô fudido aqui na Terra, irmão. Tô me ferrando todo dia. e aí, ó, calma aí. Esse bagulho de punição que eu acho tosco, por quê? Porque é um paradoxo. E eu vou te explicar por quê. Ó, vamos lá, cara. Pra mim, eu não acredito em Deus. Assim, respeito tudo que é religião. Se alguém chegar em mim e falar, Deus te abençoe, vai com Deus, eu recebo porque eu sou meio que agnóstico, sei lá. Eu acredito, não acredito. Tipo assim, se você jogar bênção pra mim, eu recebo. Tá ligado? Foda-se. Eu recebo, amém. Mas eu não acredito em nada. E por quê? Tem muitas coisas, inclusive a Bíblia, que eu sempre paro e penso, cara, como assim? Deus, tipo, pô, os caras escreveu na pedra e aquilo ali é a Bíblia Uhum. mesmo, de fato, foi um homem que escreveu. Pô, como assim? Eu acredito que tenha fatos Sim. históricos reais, Jesus existiu, mas juntou o real com coisas irreais. E calma aí que eu vou explicar agora o que eu falei lá no início, que não faz sentido pra mim ter punição, porque Deus é um paradoxo. O Deus da Bíblia é um paradoxo porque não existe livre-arbítrio a partir do momento que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Porque, vamos lá, se Deus sabe de tudo, logicamente ele sabe que eu vou matar alguém amanhã. Se eu realmente for matar alguém amanhã, ele sabe. Então, tecnicamente, eu já matei alguém. Deus já sabe, já está escrito, eu já estou predestinado a matar alguém desde que eu nasci. E se eu for para o inferno porque eu não vou aceitar Deus e não vou me arrepender, também já está predestinado porque Deus já sabia antes mesmo de eu existir. Então, não existe livre-arbítrio a partir do momento que tudo o que eu vou fazer está predestinado porque Deus já sabe. Se Deus já sabe, já aconteceu. Então é uma linha do tempo completamente diferente a partir do momento que ele é onisciente. E a onisciência tira o livre-arbítrio, porque, pô, como que você tem livre-arbítrio se você já está predestinado a algo? Quando existe destino certo, não há livre-arbítrio. Então, como caralhos que eu vou pra porra do inferno se eu já estava predestinado a ir pro inferno Pô, sem eu faz ter muito culpa, sentido porra? isso aí, cara. Entendeu? É isso que Faz eu muito penso. sentido. Mano, isso aí é meio doideira, cara. Tem um paradoxo, mano, que eu ouvi falar uma vez, chama Paradoxo de Deus. Já ouviu falar? Acho que já. Eu vou tentar lembrar, tipo assim, mano, você chega assim e fala, Deus, como que é? Caramba, eu não vou lembrar, mano, é um paradoxo muito bizarro, entra em parafuso na minha cabeça. Mas mexe com essa parada de onipotência, de onisciência. Mas, enfim, Ah, falando sei. que... Só que aí ele pega os outros pontos, né? Deus É, cria uma pedra que nem você pode mover. Tipo isso, isso! né? Exatamente. Aí, tipo assim, se ele consegue criar uma pedra que não pode mover, logo ele não é onipotente. E se ele Isso. não consegue criar uma pedra que ele não pode mover, então ele também não é onipotente, ele não consegue fazer essas coisas. Então, mano, é um parafuso meio louco. Isso é Isso. E a só resposta da brisa. galera é o quê? Ah, a gente não entende como funciona. Então como é que escreveu a porra da Bíblia? Porra. Aí eu fico me perguntando assim, é porque ele quis que ensinássemos não sei o quê. Cara, pra mim é irreal isso, tá ligado? Num ponto que, tipo, pô, por que que precisou escrever uma Bíblia que foi traduzida aí, talvez com muitas diferenças do que realmente estava Não, escrito, vamos tá falar ligado? português, claro, né? Com muitos erros. Houveram muitos erros. Eu Então. falei isso lá no E outro podcast principalmente lá, os do caras me que comeu vivo, mas é a verdade, irmão. Tá ligado? Muitos erros. não passa a mensagem real original do que Mano, sabe era o que de acontece? Sabe fato. o que acontece? O Muito ser humano sempre difícil. foi podre. Sempre foi podre. Quem tá no poder sempre é ganancioso, é podre.
Trump é cuzão, Lula é cuzão, Bolsonaro é cuzão, só querem dinheiro e é ganância, tá ligado? Essa é a verdade. É eles primeiro, eles em segundo, eles em terceiro, e é isso. Aí, antigamente, não era diferente, né? Eu acho que quem controlava, né, essa parada era a igreja na época, né? Acho que era só a católica que tinha, né? Era mais forte. E aí, tipo, eles sabiam que o povo precisava de uma doutrina, eles precisavam controlar o povo de alguma forma. E como que você controla o povo antigamente? Medo. Causando medo. Com Aí o que eles punições, falam? né? Se você não for na igreja aqui todo domingo, você vai queimar no inferno. Se você não doar o seu imposto aqui, nem 10% 10%, ali. sei lá, tipo, o imposto da época, tá ligado? Não sei como que era. Mas se você não pagar o imposto aqui Ah, pra igreja, você não tá ajudando Deus, então você vai pro inferno. Se você, sei lá, mano, qualquer coisa que você fizesse que isse contra o que os caras, os homens, não Deus, os homens queriam que fizesse, eles usavam a lógica de Deus pra falar, não, eu falo com Deus, eu sei o que Deus quer. Então, se você não fizer isso, você vai pro inferno, porque Deus, não sei o quê. Tá ligado? Então, a Bíblia, ela foi feita por pessoas, assim, uhum. feita não, né? Ela foi escrita por um monte de gente em momentos diferentes, né? Só que quem controla ela pode ter manipulado ela, mano. Nas traduções e tudo mais. Porque o homem é podre, mano. Como que Exatamente. você vai deixar. Como que um homem fala por uma Sim, divindade, sim. mano? Não tem como. Isso aí é manipulação, irmão. É manipulação, velho. É tudo rato de laboratório e os caras estão puxando as cordinhas das marionetes, né? É tipo hoje, mano. Hoje você mais vê isso. É pastor falando um monte de groselha, nada a ver. E aí um monte de gente doida assim, caindo e se ferrando. Pô, mano, é complicado, cara. É complicado. É complicado. E lembrando, né, só para deixar claro que a gente não quer desrespeitar nada, é só opiniões de pessoas que não são crentes fervorosos, alguém que vai ter uma opinião diferente, vai ter uma linha de raciocínio diferente de você que é 100% cristão e crê 100% na Bíblia e tal. Então, tipo assim, não, a Eu gente tô não tem falando intuito, né, dos de homens, tô desrespeitar falando ninguém do ser aqui. humano, não de Deus. Então, pra mim, o ser humano é cuzão, tá ligado? O pastor ladrão que te põe Isso. medo e tal, ele sim é o filho da puta, né? E usando Deus. A gente não sabe. Não, falando isso aqui porque se vir comentário chato, que desrespeito, que não sei o quê, aí já dá um bloco, por favor, que a gente tá avisando, cara. Se não gosta desse debate, Enfim, estamos falando tá aqui ligado? dando nossa opinião, cara. Só isso, sabe? Tipo, pra mim, a religião é uma parada que um homem não pode compreender e você não pode É, querer se passar do. Você não pode querer se passar ali pelo. Eu sei o que a religião quer do ser humano. Você tem que me ouvir aqui. Mano, é assim, cara. Você tem que acreditar no que você acredita, irmão. Tá ligado? No que você acredita. Mano, é só você ser uma pessoa boa, irmão. Só isso, seja uma pessoa boa. Todo mundo comete erro, todo mundo pensa bosta todo dia, todo mundo fala merda, faz uma coisa ruim. Contanto que você tenha a ciência de que você faz isso, que você pode fazer isso, tipo, mano, ontem eu fiz bosta. Pô, me arrependo, não vou fazer de novo. Mas pode acontecer de novo, você pode fazer merda de novo. Então, contanto que você tenha essa consciência, eu acho que essa consciência é Deus, né? Tá ligado? Essa parada, tipo, mano, eu aí sei. estamos entrando num bagulho aí Eu diferente, hein? sei o que eu tô fazendo, eu sei que o que eu fiz foi errado, me arrependo disso, eu não quero fazer de novo. Mano, eu acho que se a pessoa pensa nisso, lógico, não pode usar de muleta, né? Não vai usar de muleta isso. Mas se você genuinamente sabe disso e você é uma pessoa boa, mano, se existir um céu, você vai pra lá, irmão. Tá ligado? Você vai pra lá. E aí você entrou na questão, né? Isso é Deus. Para mim, como eu disse, eu sou agnóstico, eu não sei, eu não acredito no Deus da Bíblia exatamente, mas eu acredito que talvez haja algo maior. No caso é tipo assim, eu não duvido, mas também não acredito. E assim, como os seres humanos sempre tiveram a tendência de criar algo maior, um sentido para a vida, criar deuses, moleque, em toda a história da humanidade, em todas as civilizações, sempre há adoração a deuses, a isso, aquilo, sempre há divindades. Então, eu tenho para mim
que nós não sabemos se há algo maior, nós não sabemos o que é e realmente não a compreendemos. E por isso, para mim, não é o Deus da Bíblia. E também por experiências próprias. Então, aí é algo meu. Mas, cara, eu acho que talvez realmente... Opa, bati no microfone. Haja algo maior. Mas aí eu não sei explicar o que é. Então, pra tu, basicamente, Deus é o quê? Pra mim, Deus é a sua consciência, mano. A sua consciência. Exato, é a consciência, é o... Enfim, pode ser isso, pode ser tudo, né? Às vezes, sei lá. Eu acho que pra mim, a versão mais próxima que poderia ser, assim, de Deus é o Deus de Spinoza, mano. Spinoza? Depois pesquisa sobre isso, é o Deus de Spinoza. Explica aí pra galera. Pro Spinoza, Deus é tipo a própria natureza, tá ligado? É tipo a substância única e infinita, né? E vai se manifestar, né, de todos os modos na realidade. Então Deus é tipo a árvore que tá nascendo, Deus é o sol que tá se pondo. Ele é tipo as pequenas coisas da natureza, sabe? Então o Spinoza, ele identificava Deus como se fosse a natureza na totalidade dela, rejeitando essa ideia de um Deus transcendental, criador, né, separado ali do mundo. Para ele, Deus é o próprio mundo. Tipo, não é um cara que criou o mundo, um programador que desenvolveu o mundo. Não, Deus é o próprio mundo. Então ele sai dessa parada, tipo... a natureza não é apenas um fenômeno, um conjunto de fenômenos, sabe? Tipo assim, a mulher ter filho, ela gerar uma vida dentro dela, ou uma árvore nascer, assim, do chão, ou sei lá, o ciclo do carbono, que seja, a fotossíntese. Pra eles, isso tudo é Deus, sabe? Não é acaso, maneiro. é Deus. Sabe por quê? A gente é Deus. Tipo assim, uma vez um amigo meu falou algo interessante. Ele falou, ele viu um cara muito sábio numa praça, assim, tipo, ele era... Eu acho que ele era alguma coisa a ver com, talvez budista, eu não sei o que era. Um monge, na real, falei errado. Mas era um cara muito foda, assim, num sentido de... Ele era sábio. Alguém que, pelo menos, pensava fora da caixa, digamos assim, para não falar, ele era sábio e tal. Mas ele era alguém que pensava fora da caixa. E aí ele tava conversando com esse cara e ele perguntou, cara, você acredita em Deus? Deus existe? Aí ele falou assim para ele, depende. Você é Deus. E ele, como assim? Bom, graças a você, a vida existindo. Aí ele falou das células, de não sei o quê, de bactérias no corpo dele, na pele. Ou seja, tem seres vivos, micro-organismos, que dependem dele para sobreviver. E meio que isso, pelo menos para mim, deu um insight diferente. Não sei se você entendeu, mas basicamente também pensar no mundo como um todo é bizarro, né? Porque às vezes a gente quer se separar do universo, mas na verdade, né, se você pensar, por exemplo, como uma imagem da Terra como um todo, ninguém vai ver a Terra ali e pensar nos seres humaninhos que estão... Não, é tudo uma coisa só, pulsando ao mesmo tempo, sacou? É uma loucura. E, cara, eu tenho uma teoria muito louca que eu gosto de pensar nisso. Isso é coisa minha, viajar mesmo. Eu fico imaginando assim, ó. Tem uma imagem não, um vídeo, que mostra basicamente um zoom out do universo. É tipo assim, ele vai um zoom out, um zoom inverso. Ele basicamente vem da Terra, aí ele vai subindo. Agora a gente vê o planeta Terra. Agora a gente vê a Via Láctea. Agora a gente vê um monte de galáxias. E agora a gente vê basicamente todas essas galáxias formando uma bolinha e ao lado várias outras bolinhas. E quando vê, pumba, dá um zoom out mais ainda. E esse monte de galáxiazinhas tá num aglomerado de outra galáxia maior, uma bolota assim, um aglomerado maior ao lado de outro, ou seja, é infinito, gigante. E aí eu fico pensando, e aí no fim desse zoom out a gente tá no miolo de um átomo maior ainda, já pensou? Tá ligado? É basicamente a gente dentro de, como é que eu posso explicar? Uma espiral de eventos microscópicos. Dentro tipo de tá um ser, dentro de Deus... Sei lá, bizarro, não sei do que, mas é como se quando a gente enxergasse o átomo assim, os prótons, o nêutron, ali é um universo acontecendo e num zoom out a gente tá dentro desse núcleo também. Pô, isso aí, sacou? pô, legal, essa brisa aí é meio...
Que isso, cara? É doideira que eu Aí pensei você um dia. viajou, Aí. mas, pô, faz sentido. E se tudo. Acho que eu li uma creepypasta que falava disso. Se tudo, a realidade for um sonho de um ser celestial, assim, um sonho de uma entidade. E, pensou? Caraca, isso é uma Pô, isso é loucura muito mesmo. doido, cara. Que é isso? Tá parecendo um episódio de Rick e Morty. Tá, porra. Sim, sim. Mas é isso, cara. O que você achou, Jack? Bom, achei muito, ao mesmo tempo, uma mistura de terror, uma mistura de, como é que eu posso dizer? O que você falou lá? Lovecraft, né? É um bagulho Isso, misturou um que eu pouco, gosto muito. né? Misturou um pouco com estilo Lovecraftiano, Sim, né? sim, eu curti pra caraca, eu gosto desse tipo de... É quase Terror um... cósmico. É quase um horror cósmico, né, basicamente. Pô, é Só muito que com essa foda. pegada mais cristã, né? Assim, tipo, pegada religiosa, né? Sim, sim. E lembrando que é totalmente com todo respeito, tá? Então, qualquer parte aqui um pouco mais passiva-agressiva foi direcionada pros seres humanos, filhos da puta, Que né? Que isso, que... querem impor alguma verdade usando a palavra de Deus. É, tem gente que é chata mesmo, assim, com todo respeito. O cara chega É, pra comentar, ai, que vocês estão não sei o quê, isso tá na Bíblia. Ah, pelo amor de Deus, não entendeu o o mesmo propósito. cara que fala isso fura a fila pra comprar pão, bate no cachorrinho, tá ligado? É o mesmo cara que fala isso, mas a pessoa que fala isso é a pessoa que faz É, essas atitudes aí, entendeu? E eu não quero gente assim no meu podcast, então sai fora se você é assim, tá? Sai fora. a gente já Mas se estressou um pouquinho com essas galera assim, né? mas é isso mesmo, tá certo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse formato diferente. Isso aqui é um pouco do que a gente traz lá no Contos Noturnos. Então a gente narra ali as histórias, né? E aí vai falando sobre, Troca uma né? ideia, doideira, Exatamente. viaja. E a ideia é viajar mesmo, né? Tem tanto podcast lá, tipo, tem crimes reais, tem creepypasta, tem relatos de ouvintes de pessoas reais. Enfim, e aí a gente fez o nosso ali, tipo, de falando sobre uma creepypasta, um relato e viajando sobre, né? Então, se você gostou, se você quiser ouvir mais, vai pra lá. Lógico que lá não vai ser tão explícito quanto é aqui no meu, né? Porque lá é o Relatos do Claro, claro. Além, né? E tudo mais. Então, o público é um pouco diferente. Então, lá a gente tenta falar de uns temas ali um pouco menos polêmicos. Às vezes acaba saindo uma polêmica ou outra, né? Eu já fui muito xingado lá. Fui muito Sempre, sempre. xingado, tá ligado? Só que, enfim, é isso. A censura existe, claro que existe, mas a gente tá aí pra ser resistência, né? Lógico, né? Enquanto a gente não cometer nenhum crime, tá ligado? Porque você não pode querer falar de todo o assunto, porque tem assunto que você não fala, né? Mas coisas que não são criminosas, a gente tem o direito de falar, entendeu? E é isso. Então espero que vocês tenham gostado. Sigam o Jack lá nas redes sociais dele. Fala aí seu Instagram, Jack. É darkjack.yt e também aqui no próprio Spotify, se você estiver ouvindo aqui pelo Spotify, né? É Darkjack Histórias de Terror também. Lanço umas historinhas maneiras lá. Isso aí. Então aqui, pessoal, eu vou deixar nos comentários, eu vou deixar aqui na descrição do episódio as redes do Jack para vocês poderem achá-los com um clique, né? Achá-lo com um clique só. Achá-los. E comentem se vocês gostaram desse estilo, tá? Eu tô postando mais creepypastas agora no Não Durma. Mas se vocês curtirem essa pegada assim, eu trago o Jack mais vezes aqui pra gente trocar essa ideia assim. Ou eu sozinho mesmo. Tem alguns que eu já faço assim, a galera curte, mas preciso do feedback de vocês. Então me ajudem. Aí vocês têm que curtir, hein? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Então, eu preciso que vocês falem. Podem falar aí, eu preciso saber. Tá bom? Não se esqueçam de dar as estrelinhas, avaliar o podcast, compartilhar com quem você quer compartilhar, né? E tudo mais. Se quiser me xingar, pode me xingar também. Não tem problema nenhum, né? E é isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E tenham uma ótima sexta-feira. Tamo junto, valeu, falou e é nóis. Tamo junto.